nosso trabalho sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós decidimos fazer esse trabalho porque nós queremos avaliar, de certa forma, as consequências das duas primeiras guerras e as consequências gerais, tanto sociais quanto políticas, e tratá-las de forma um pouco mais profunda. E tratando da Primeira Guerra Mundial, que é o início do nosso trabalho, nós tratamos dos antecedentes dela. E tratando dos antecedentes, nós falamos das diversas nações que participaram. Nós falamos dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, na França e na Alemanha. Mas vamos primeiro começar a falar sobre como se iniciou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial se inicia em 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, do Império Austríaco, é assassinado por um nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip. Para dar um melhor contexto sobre a situação, o Império Austro-Húngaro era uma nação que existia na Europa no começo do século XX e era uma nação multiétnica, o que significa que existiam vários povos e várias culturas e várias etnias que faziam parte do Império Austro-Húngaro. Neste mesmo império, a etnia que mais tinha poder político eram os austríacos e os húngaros. Os sérvios, porém, não eram muito valorizados. Os sérvios também não eram católicos como eram os austríacos e os húngaros. Eles eram ortodoxos. E eles se sentiam excluídos da participação política no Império Austríaco. Por isso, existiam muitas organizações nacionalistas sérvias na época. Gavrilo Princip, quando soube que o arquiduque Francisco Ferdinando vinha em visita a Sarajevo, que é uma cidade na Bósnia, decidiu assassiná-lo. E foi assim que aconteceu. Logo depois, começou vários conflitos políticos e diplomáticos na Europa, denominada Crise de Julho. Essa crise, depois de muito tempo, levou à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial pode ser tratada de certa forma como tendo sido o conflito um dos mais sangrentos da história. E ela durou de 1914 a 1918 e ela teve muitas consequências sociais e políticas para o nosso mundo. Ela, por exemplo, acabou com a chamada Belle Époque, ou Belle Époque, porque a Belle Époque, que era caracterizada pelo otimismo, foi logo quebrada pelo pessimismo que foi trazido pela Primeira Guerra Mundial. Logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, vários movimentos políticos surgiram. Nós podemos falar, por exemplo, nesta época, que essa pode ser uma época em que mais pode se perceber a época do final do século XIX e começo do século XX como sendo o nascimento dos extremismos na política. Nós vemos o nascimento, por exemplo, do fascismo, tanto na Itália quanto em algumas variantes do fascismo na França e na Espanha, e também na Alemanha, como exemplo do nazismo. Na França, podemos ver o surgimento de uma organização chamada Action Française, ou simplesmente Ação Francesa. A Ação Francesa foi uma organização de extrema-direita que surgiu no final do século XIX, mas só foi ganhar realmente popularidade logo após a Primeira Guerra Mundial. A Ação Francesa era uma organização incrivelmente nacionalista, monarquista, germanófoba e antissemita. A Ação Francesa era uma organização germanófoba, o que significava que ela era anti-alemã. Isso ocorria porque os franceses tinham um sentimento de rivalidade com os alemães, devido ao fato de eles terem sido derrotados pelo Estado unificador da Alemanha, isto é, a Prússia, na Guerra Franco-Prussiana. E desde a época em que os franceses foram derrotados pela Prússia, eles desenvolveram sentimentos anti-alemães. Falando um pouco mais da Alemanha e da Prússia, nós temos que compreender que a Alemanha ela não era uma nação unificada. Ela não era uma só nação como nós entendemos hoje. A República da Alemanha não existia. O que existia no século XIX eram vários estados no que hoje se compreende a Alemanha. O estado de Hannover, o estado do Reino da Bavária, o estado da Prússia, que falamos anteriormente, e vários outros estados que existiam ali no meio. E de certa forma, esses estados não apresentavam grande unidade cultural. E então, basicamente, a Prússia, que era um dos estados mais poderosos na região, decidiu entrar em uma campanha de unificação. Ela foi anexando vários estados alemães, que existiam ali ao redor, para no fim, depois de uma guerra com a França, proclamar o Império Alemão. O Império Alemão ele é uma das nações participando da Primeira Guerra. Nomeadamente, as nações que participam da Primeira Guerra são dois lados, a Entente e os poderes centrais.
A Entente era organizada pela França, Grã-Bretanha e Rússia, e os poderes centrais eram representados pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Bulgária, e pelo Império Otomano. E podemos perceber, logo após o fim da Primeira Guerra, como já falamos anteriormente, o nascimento de extremismos. E nós falamos agora um pouco da França, mas nós podemos falar também da Alemanha. A Alemanha viu, logo após o fim da Primeira Guerra, o surgimento de extremismo na política, como é o exemplo do nazismo. O nazismo foi um movimento de influência ocultista e pan-germanista, isto é, os nazistas eles promoviam a união política de todos os povos alemães, incluindo os austríacos e alguns vão dizer até os escandinavos e os holandeses. E os nazistas eles também tinham alguma coisa de ocultistas, por causa que participavam de sociedades secretas e esotéricas. O nazismo também era antissemita, pois os nazistas viam na minoria do grupo dos judeus a causa da ruína da Alemanha. Nós também podemos ver mais ou menos nessa época o surgimento do socialismo, a vitória do socialismo no leste, isso é na Rússia, com a Revolução Russa de 1917, e nós podemos ver também agitações socialistas por toda a Europa. Nomeadamente nessa época pós-Primeira Guerra Mundial, pode-se falar da maior agitação socialista da Europa, pode-se dizer assim. Uma agitação fracassada, mas ainda assim uma das maiores, que é a agitação socialista produzida pela Guerra Civil Espanhola. Para dar um contexto melhor do que ocorreu na Espanha logo após o fim da Primeira Guerra, tratemos da história geral da Espanha desde o começo do século XIX para que possamos compreender como se deu o desenrolar da Guerra Civil Espanhola. A Espanha era uma nação que após a Revolução Francesa se viu rapidamente forçada a se modernizar. Isto é, porque a Espanha ela era uma nação que havia sido isolada do resto da Europa culturalmente. A Espanha, por exemplo, era uma nação católica que havia rejeitado o iluminismo e dessa forma os espanhóis eles ainda assim eram um povo muito conservador. A Espanha é uma nação que havia sido forçada a se modernizar rapidamente. Ela havia saído da Revolução Francesa quase não muito danificada. E os espanhóis eles não eram muito fãs do liberalismo e eram principalmente muito católicos. Então, por exemplo, quando o rei Fernando VII ele adota medidas mais liberais, isso causa muito descontentamento na Espanha. Logo após a morte de Fernando VII, assume a sua filha, a rainha Isabel. Isso causou alguma revolta entre muitos espanhóis, porque eles pensavam que quem deveria assumir o trono era o rei Carlos, que era o irmão de Fernando VII, de acordo com o princípio da lei sálica, que era a lei dinástica que regia a Espanha desde a instalação dos Borbões na Guerra de Sucessão Espanhola. E isso gerou muitas guerras civis na Espanha, dos partidários do rei Dom Carlos, da rainha Isabel, e os partidários de Dom Carlos, que eram muito conservadores, foram chamados de carlistas. Logo após isso, a Espanha também via o surgimento de muitos grupos nacionalistas separatistas, galegos, catalães e bascos, e também de grupos socialistas e anarquistas como a CNT, que era um grupo da Confederação Nacional do Trabalho, que era anarquista. E na Guerra Civil Espanhola, basicamente, o que acontece é que logo após a fuga do rei Alfonso XIII, é instalada a República, e os militares não gostam disso, dão um golpe de Estado, e os republicanos, aliados aos socialistas e anarquistas, acabam se opondo aos militares, gerando uma guerra civil. Os militares, com o apoio dos carlistas e de alguns outros grupos políticos, vão acabar vencendo a Guerra Civil Espanhola. Falando rapidamente, entrando agora no contexto da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1939 a 1945. Ela se inicia com a tomada de Varsóvia por Hitler, depois de várias campanhas expansionistas na região, e ela termina com a queda de Berlim em 1945. E basicamente nós podemos ver nessa época o cúmulo do extremismo e do preconceito, que é com o Holocausto e outras políticas muito desumanas. E logo após isso, logo após a Primeira Guerra, da Segunda Guerra, nós vemos certa polarização no mundo ocidental entre capitalismo e comunismo. E nós, nesse trabalho, fomos analisar mais esses dados e
no nosso trabalho escrito nós os explicamos de forma muito mais... A metodologia do nosso projeto nós dividimos em duas partes, tanto a parte quantitativa como a parte qualitativa. Na parte qualitativa, onde foi a pesquisa do nosso referencial teórico, buscamos apresentar fatos e dados confiáveis ao leitor. Na segunda parte do projeto, nós buscamos fazer uma entrevista que visava saber quais os impactos deixados pela Segunda Guerra. Então, nós montamos uma entrevista com um público-alvo de 60 anos e no total 6 entrevistados, e foi feita as seguintes perguntas: como que era a sociedade na sua infância, se alguém comentava sobre a guerra, quais os impactos que a guerra deixou e se algum parente ou amigo próximo teve participação. Na primeira questão, todos falaram que a sociedade era mais cautelosa, era mais calma, que as festas eram mais família e etc. Na segunda, foi bem dividida essa questão, porque que alguns responderam que sim, os pais comentavam, como parentes próximos e tal, e outros falaram que descobriram só depois através de documentários. Na terceira pergunta, todos responderam que sim, que a guerra deixou o impacto tanto físico como emocional. Físico seria alguma marca corporal e emocional a perda de um parente próximo, fazendo a pessoa ficar mais fria. Mas também não teve só negativos, como também positivos. Na quarta, todos responderam que não. Isso aconteceu porque o Brasil não teve uma participação total sobre a guerra. Então, analisando todas as perguntas juntos, nós podemos perceber que a guerra deixou muitos impactos, tanto físicos como emocionais, negativos e positivos, etc. Em conclusão do nosso trabalho, podemos concluir que a Segunda e Primeira Guerra Mundial tiveram impactos muito importantes na sociedade até hoje em dia. Impactos sociais, impactos políticos, impactos nacionais que perduram até hoje na política do mundo contemporâneo, etc, etc.